Glória a Deus. Eu li de novo aqui desculpa porque estou chorando hoje. Eu li de novo o texto que eu coloquei, o título, Deus é amor. Ele é amor. Deus é amor. Aleluia. Amém. Amém. Recebo em nome de Jesus. Quero repartir com a amada igreja essa palavra que o Senhor tem me dado sobre esse amor que vem da parte de Deus. Desse amor que vem de nosso amado Deus e Pai. Nós podemos enxergar Deus de várias formas. E eu te pergunto, como tu enxerga a Deus? Como tu vê Deus? Deus Pai, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão. Como é Deus para ti? Eu tenho visto e experimentado conhecer um Deus de amor, um Deus de tão grande amor. E começa essa expressão de amor por nós na sua criação. Primeira expressão de Deus, né, de amor para conosco, com os seus filhos, foi na criação. Quando Deus criou o homem, Ele não fez todas as coisas, né? Não fez o homem e depois fez todas as coisas que existem. Deus preparou tudo o que existe para depois colocar o homem na terra. Eu costumo pensar que Deus fez o maior enxoval de todos os tempos para um filho. Não houve e não haverá um maior enxoval para um filho como Deus fez. Os pais, quando estão para receber seu filho, estão grávidos e vão ter o seu filho, fazem o enxoval, né? Cor do quarto, berço, né? Fazem tudo pensando no bem-estar do seu filho, da sua filha. Fazem o lugar mais aconchegante possível. Deus fez dessa forma também por nós. Preparou tudo para o homem. Fez todas as coisas. Deus fez a melhor decoração de teto que existe. De dia, um sol, e de noite, uma lua cheia de estrela. Não há melhor decoração de quarto do que a que Deus fez para o homem. E isso, no último dia, depois Deus traz o homem para habitar com Ele. Esse Deus Pai, esse Deus de amor, depois de criar todas as coisas, todas as plantas, todos os animais, cria o homem e traz para junto dele. É isso que Deus queria, é isso que Deus quer. Essa proximidade. Esse Deus que é Pai, que é amoroso. Ele quer isso, queridos, essa proximidade, essa intimidade. Porque Ele quer derramar e repartir desse amor conosco. Porém, todos nós sabemos, o homem se desviou disso. O homem se afastou da vontade de Deus, agiu independente e perdeu a comunhão com o Pai. Veio a morte, sim, mas a morte veio porque o homem perdeu a comunhão com o Pai. Vou repetir, o homem perdeu a comunhão com o nosso Pai. Isso que gerou a morte. Isso que gera a morte espiritual, a morte da carne. Estarmos longe desse Deus de amor, esse Deus tão bondoso, tão misericordioso. Mas por conta da sua misericórdia, por conta do seu amor, né, Ele nos resgatou. Romanos 5, 7 e 8, não precisa abrir, eu vou ler aqui, diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Maior prova de amor de Deus foi ter dado o seu Filho por nós. A maior prova de amor de Deus está em dar o Filho dele por nós. Amém? A igreja concorda com isso? A igreja concorda? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está uma prova de amor. Precisamos mais prova de amor do que isso? Efésios 2, de 4 a 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E o último texto falando sobre esse amor de Deus, a ponto de sacrificar o seu próprio Filho, 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Deus se manifestou através do seu Filho, para nos resgatar de uma morte eterna. Esse amor, através do Filho, nos trouxe até aqui, hoje. Diante, daqui a pouco, de celebrar a ceia do Senhor. De termos comunhão com Ele. De termos acesso a Ele. É isso que Ele quer, queridos, relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de comunhão. Esse é o nosso Deus, o nosso amado Pai. E relembrando ontem, mais uma vez foi falado sobre oração. Oração é comunhão. Oração é relacionamento. O Senhor anseia por isso. O nosso Deus e Pai quer ter isso conosco todos os dias. Não é de vez em quando. Não é num encontro de oração. Não é quando pedem para orar, é todos os dias. Ele quer se relacionar. Todos os dias, Ele quer ouvir a nossa voz. E nós, da nossa parte, precisamos desejar, todos os dias, ouvir o nosso Deus e Pai. Precisamos gerar isso em nós. Precisamos desenvolver isso em nós, como igreja, como filhos de Deus. Ainda mais. Ter mais intimidade, comunhão, seja através da oração, seja através da leitura da palavra. Porque esse Deus de amor é um Deus de relacionamento. E Ele quer se relacionar com filhos, comigo e contigo. Como eu falei, Deus é amor. A essência de Deus é amor. Nós podemos amar, porém Deus é o próprio amor. Está na essência dele. Deus é amor. Eu não vou cansar de repetir. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós ficamos muito tempo longe de Deus, falo eu pelo meu tempo que vivi antes de conhecer o Senhor, 20 e poucos anos sem conhecer a Deus, e depois quando tomei um compromisso, desci as águas, fui batizado, nasci de novo, comecei a conhecer a esse Deus. E pode ser que muitos de nós tenham uma certa dificuldade de entender, de reconhecer, esse Deus que é Pai, esse Deus que é amor. Muito provável, muitas vezes, gerado pelo conflito, ou pela vida, ou pela forma que vivemos com os nossos pais, no sangue e na carne. Então, ao longo dessa caminhada, falo por mim, tenho aprendido a conhecer Deus como Pai e Deus de amor. É um processo que envolve relacionamento. Eu digo, queridos, que o conhecer esse Deus faz ter certeza e afirma o nosso valor para Ele. Conhecer a Deus nos dá certeza do nosso valor para Ele. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais entendemos o valor
que nós temos para Deus. Vou ler aqui o que eu escrevi, que diz assim: devemos entender que o amor que Ele tem demonstrado por nós é uma das maiores fontes de atração para o relacionamento com Ele. Entender este amor traz um impacto em nossas vidas. O amor de Deus por nós afirma o nosso valor. Isso nos coloca em uma perspectiva de relacionamento diferente com Deus. Então, entender esse tão grande amor da parte de Deus por nós, nos coloca numa perspectiva diferente de relacionamento com Ele. Porque nós temos um inimigo, queridos, que tenta atacar na nossa identidade. Nós temos um inimigo que tenta invalidar de todas as formas o amor de Deus por nós, que tenta invalidar o sacrifício do Cordeiro por nós. E quando ele atinge a nossa identidade, quando ele atinge isso que eu estou falando aqui, de não entendermos o nosso valor de filho para com Deus, ele nos para, nos bloqueia, nos impede de crescer, de andar com Deus. Mas se vivemos aquilo que o Senhor tem pedido para nós, como filhos, como amados dEle, vivendo em comunhão, em santidade, nos aproximemos dEle através do Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus, e entendemos quem nós somos, filhos de Deus, amados do Pai, regenerados pelo sangue, vivos e livres para viver uma vida em liberdade, em vitória. Não que não vá haver tribulação, não que não vá haver lutas, mas vamos ter vitórias sobre isso. Vamos saber andar dessa forma, nessa nova medida espiritual. E, queridos, tudo isso, toda essa obra, tudo que estamos vendo, todo o sacrifício na cruz, foi feito por causa de um amor de Deus por nós. Porque Ele poderia ter desistido da sua obra, da sua criação, mas Ele não desistiu. Através de Cristo, Jesus nos resgatou, nos regenerou e nos trouxe para viver dentro da sua família, sendo parte da sua família, aonde Ele é Pai. Nós temos um Pai celestial, nós temos um Pai que nos ama, e só falar nisso traz conforto, traz alegria, traz paz, porque nós não estamos só, nós temos um Pai. Diz para o teu irmão do teu lado aí, tu tens um Pai. Deus é teu Pai. Deus é teu Pai. Queridos, isso é real. Isso precisa ser vivido. Deus é Pai. E como é bom estar nos braços do Pai. Como é bom viver sendo cuidado por Ele. Como é bom ser acariciado com Ele. E como é bom ser disciplinado por Ele. Né? Tem a disciplina também do Pai. Assim como nós, como pais, amamos os nossos filhos, mas também disciplinamos. Precisamos disciplinar, precisamos ensinar, mas fazemos isso por amor. O que nos move a fazer isso é porque amamos os nossos filhos. 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filho de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Eu vou ler a primeira parte de novo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Temos uma paternidade da parte de Deus sobre nós. Temos isso, queridos. Fomos separados, trazidos para o seio do Pai. E ali é o nosso lugar de refúgio, de esperar a promessa, como foi falado ali. Esse é o local de esperar a promessa. Esse é o local de espera, de descanso, nos braços do Pai.
Mas esse amor que afirma o nosso valor, também, o amor de Deus também está na disciplina. O amor de Deus também passa dentro da disciplina dele, não nossa. Nos ama a ponto que a sua disciplina ser uma expressão de amor. Então ele nos ama tanto que nos disciplina por isso. Porque precisamos ser conformados à imagem do Filho dele. Precisamos ser cuidados, transformados, limpados, purificados. Provérbios 3, de 11 a 12 diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Não é qualquer um, é a quem ele ama. Assim como o pai ao filho a quem quer bem. Apocalipse 3, 19 a 22 diz assim: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então, não rejeitemos a disciplina que vem da parte de Deus. Não rejeitemos quando por Ele somos purificados, limpos. Muitas vezes, pode ser que até moídos, porque Ele tem feito isso, porque nos ama. E com isso, Ele tem um objetivo: formar o Filho dele em nós. A disciplina tem esse objetivo. Ele forma Cristo em nós. Ele forma a imagem do Filho unigênito, primogênito em nós. Esse é o objetivo dessa disciplina. E é tudo com amor, queridos. É com amor. Deus não se alegra em pesar a mão. Deus não tem alegria em ver nós passar por isso. Mas Ele sabe o fruto que isso vai gerar. E por isso Ele permite. Porque Ele é um Deus de amor. Não esqueçam isso. É um Deus de amor. Quando estiver passando por aflições, lembra do teu Pai que te ama. Quando estiver passando por dificuldades, lembra do teu Pai que está contigo. Quando estiver desanimado, lembra que o teu Pai te amou a ponto de dar o único filho que Ele tinha para que tu tenha vida e acesso a Ele hoje. Lembra disso. Todos os dias da tua vida, da minha vida, precisamos ser movidos por isso, por quem Deus é para nós. Não deixa que o diabo roube a tua identidade. Não deixa que o diabo roube quem tu é, filho de Deus. Naquele dia, quando tu saiu das águas, tu saiu um novo homem e uma nova mulher. Saiu com uma nova identidade, carimbada por um Deus, que é Pai. Hoje nós temos uma nova identidade em Cristo. É como se fosse um passaporte que nos dá acesso a esse Pai, que nos dá acesso à mesa de banquete que o Pai tem. Esse é o nosso passaporte. Amém?